uma das maiores glândulas do corpo humano, a tireoide está localizada na parte anterior do pescoço e seu desempenho é fundamental para o bom funcionamento do organismo. Por isso é preciso ficar atento a algumas doenças que podem modificar a sua função e, se não tratadas, acabarem levando até a cirurgia de retirada total da glândula. Apesar de serem raras as complicações, alguns detalhes devem ser esclarecidos aos pacientes. E para falar um pouco mais a respeito do assunto, na nossa série Mitos e Verdades, quem conversa conosco é o Dr. Gabriel Carleto, especialista em cirurgia de cabeça e pescoço. Doutor, primeiramente, é correto afirmar que doenças da tireoide afetam a vida sexual e o sistema reprodutor? É correto, sim. Nós podemos ter a alteração da função hormonal, sendo o hipotireoidismo, que é a baixa do hormônio, o hipertireoidismo, que é a alta dos hormônios, influenciando e afetando a vida sexual e o sistema reprodutor. Tanto no hipotireoidismo como no hipertireoidismo, pode haver uma dificuldade em engravidar, em fertilidade, e pode afetar também o desejo e a vida sexual. Isso é muito visto no hipotireoidismo, mas também pode acontecer no caso de hipertireoidismo. Problemas de tireoide podem influenciar no ganho ou perda de peso. Isso é mito ou é verdade? É verdade. A hipofunção, o hipotireoidismo, está associado com o ganho de peso. Pacientes que ganham muito peso podem ter realmente uma disfunção hormonal tireoidiana, e os pacientes que têm uma hiperfunção também podem perder muito peso. Tanto a hipo como o hiperfunção da tireoide podem alterar a questão do peso no paciente. É importante fazer ultrassom uma vez por ano para ter um diagnóstico do câncer de tireoide. Isso é mito ou é verdade? É verdade. É possível e cada dia mais nós fazemos ultrassom pelo menos uma vez no ano e damos diagnóstico cada vez mais precoce. Os nódulos tireoidianos crescem muito lentamente. Apenas uma vez ao ano você consegue ter um diagnóstico preciso numa fase precoce com melhores resultados e tratamentos adequados. Então deve ser feito pelo menos uma vez no ano um ultrassom de tireoide para detectar câncer nos pacientes com nódulos. O câncer de tireoide é mais encontrado em homens do que em mulheres. Isso é verdade ou é um mito, doutor? Isso é mito. Na verdade, o câncer de tireoide é mais comum nas mulheres. Porém, o sexo masculino é fator de risco para câncer de tireoide. Os nódulos tireoidianos também são mais comuns em mulheres. A doença de 4 mulheres para cada um homem. É muito mais comum a doença da tireoide, e isso está ligado a questões dos hormônios do sexo feminino. Nós não sabemos o porquê ainda, qual é o fator que leva esses nódulos a serem mais comuns nas mulheres, mas existe a associação entre os nódulos e o sexo feminino. Todo nódulo de tireoide é indício de câncer. Isso é verdade ou é mito? Mito. Na verdade, a minoria dos nódulos da tireoide vão ser um câncer ou vão desenvolver um câncer. A grande maioria, 80% a 90% dos nódulos são nódulos benignos, e uma pequena parte deles existe o câncer de tireoide. Então é necessário que nós temos que fazer uma ultrassom cervical e uma punção para ter o diagnóstico da doença e aí sim dizer se é câncer ou se não é câncer. Todos os nódulos da tireoide precisam ser removidos com cirurgia. Isso é verdade ou é mito, doutor? Mito. Apenas os nódulos sintomáticos, compressivos, quando benignos, são removidos, ou se são câncer ou suspeito de câncer. Muitos dos nódulos, a paciente convive bem o resto da vida toda e não tem problemas. Então, nódulos pequenos com punção benigna são acompanhados. Nódulos com punção suspeita ou com punção de câncer são removidos com cirurgia, e nódulos mergulhantes, muito volumosos, também são removidos com cirurgia. A cirurgia de tireoide tem um índice muito baixo de complicações. Isso é verdade ou é mito? É verdade. Hoje em dia, com a tecnologia, com os melhores ultrassons, as melhores pinças, os melhores bisturis e o melhor estudo do cirurgião, nós temos um índice baixo de complicações. Existem complicações. Em nosso meio, nós temos uma grande prevalência de cirurgiões especialistas realizando as cirurgias, o que também diminui a incidência de complicações. As complicações podem acontecer, mas hoje em dia, com todo esse mecanismo de pinças, monitorizações neurais, hemostáticos, com a evolução da medicina, foi muito diminuído as complicações inicialmente na cirurgia da tireoide. Verdade que uma das complicações da cirurgia de tireoide, doutor, é que o paciente pode perder a voz? Isso é mito ou é verdade?
Isso é uma verdade que acontece muito pouco. Na cirurgia da tireoide, nós estamos em íntimo contato com o nervo da voz, que é um nervo recorrente. Uma lesão desse nervo pode causar uma rouquidão, que a gente chama de disfonia. E quando acontece ter uma lesão dos dois lados, à direita e à esquerda, o paciente sim pode ficar sem voz. Essa é uma complicação muito rara, em que acontece muitas vezes com cânceres avançados, que normalmente não são operáveis no dia a dia do paciente com a doença de tireoide comum, ou câncer ou bócio. É uma questão e uma complicação muito rara acontecer. A cirurgia de retirada total da tireoide levará sempre à necessidade de reposição hormonal pós-operatória. É correto afirmar que a reposição dos hormônios da tireoide causam muitos efeitos colaterais? Não. Na verdade, nós encontramos uma dose adequada e ideal para esse paciente. O paciente já sai da cirurgia com uma dose e depois o endocrinologista e o cabeça e pescoço chegam a essa dose e o paciente seguindo as orientações, fazendo uso desse remédio, 30 minutos antes do café, em jejum, procurando manter o horário certinho, ele não vai ter muitos efeitos colaterais. Mas se o paciente não segue essa rotina, ou esquece de tomar muitas vezes na semana, ou toma excessivamente, ou toma de maneira errada, ele pode passar efeitos colaterais, porque isso pode causar uma alteração dos hormônios e aí, consequentemente, ele vinha a ter algum efeito. Todos os pacientes que fazem cirurgia na tireoide devem tomar iodo depois do procedimento. Isso é verdade ou é mito, doutor? Mito. Já foi uma verdade. Cerca de 10 anos atrás, alguns estudos americanos mostraram que o iodo aumentava a sobrevida dos pacientes em câncer de tireoide. Houve inicialmente uma tendência a se fazer iodo pós-operatório em todos os pacientes que tinham câncer de tireoide. Com o passar do tempo, 10, 15 anos passados, nós vimos que na verdade nem todos os pacientes se beneficiaram e hoje uma pequena parte dos pacientes com doença mais agressiva, com extravasamento de cápsula, com metástase, é que tem indicação de fazer o tratamento do iodo. Houve uma diminuição na indicação do iodo e houve uma diminuição na dosagem que o paciente recebe do iodo após o tratamento cirúrgico. Para finalizar, doutor, é correto afirmar que o autoexame da tireoide é simples e pode ajudar a detectar o câncer? É correto sim, todo paciente pode fazer esse autoexame, é um exame simples, o paciente vai fazer um lugar bem claro, em frente ao espelho, palpando a tireoide, que é um órgão que fica superficial, logo embaixo do pomo de Adão, conhecido como gogó popularmente. O paciente pode procurar um nódulo à direita, procurar um nódulo à esquerda ou no meio, que é o isthmo. É bom saber que a ida do médico não pode ser trocada para esse autoexame. Então o paciente deve ir ao médico, procurar uma consulta com um especialista, passar no endocrinologista e se cuidar no dia a dia em casa para a detecção precoce, assim como existe no câncer da mama. Conversamos com o Dr. Gabriel Carleto, especialista em cirurgia de cabeça e pescoço. Doutor, muito obrigada e até a próxima.